Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor sempre bondoso sobre o seu povo. Quero convidá-los hoje ao estudo da palavra de Deus, que o Pai, por misericórdia, se agrade em falar aos nossos corações. A nossa reflexão hoje é aprendendo da figueira amaldiçoada. Eu queria trazer aqui algumas lições sobre aquele evento, aquele episódio onde Jesus amaldiçoa uma figueira. Tem lições muito preciosas. Queria chamar a atenção de todos à compreensão do texto. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 21. Marcos, capítulo 21, diz assim: De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E, avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: Ninguém nunca mais coma fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ah, Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: Como a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Meus irmãos, eis aqui a parábola não, o milagre, o evento onde Jesus amaldiçoou uma figueira e aquela figueira seca. Quais são as lições que a gente pode tirar desse texto? Primeiro, essa passagem nos mostra que Jesus, ele tem poder de fazer milagres. Então, sempre que a gente vê uma passagem onde Jesus realiza milagre, mostrando o seu grande poder. Mas além dessas passagens nos mostrarem que Jesus tem poder para fazer milagres, essas passagens também nos mostram como é que Jesus, em cada um dos seus milagres, ele tem uma forma específica de ensinar. Há curiosidades acerca delas. Por exemplo, teve aquele milagre onde Jesus curou um cego, mas ele curou por etapas. Primeiro, ele passa a mão nos olhos do cego e fala: Vês alguma coisa? Aí o cego fala: Vejo os homens como árvores que andam. Quer dizer, ele via, mas a visão ainda estava turva. Aí ele passa a mão nos olhos do homem de novo e o homem passa a enxergar tudo perfeitamente. Percebeu a curiosidade daquele milagre? Foi feito por etapa. Tem um outro milagre onde Jesus ele vai expulsar os demônios e os demônios pedem para entrar numa manada de porcos. E Jesus permite que os demônios entrem naquela manada de porcos. Aí os porcos se precipitam no mar. Quer dizer, curiosidades. Por que alguns milagres Jesus fez de imediato? Um cego falou: Senhor, que eu veja. E Jesus falou: Seja feito como a tua fé. E o cego enxerga. Já o outro foi curado por etapa. Por que teve libertações de endemoniados que Jesus expulsa e nem deixa os demônios falarem? Mas nesse caso, ele não só permitiu que os demônios falassem, como até atendeu o pedido dos demônios. Quais são as lições? Percebe que cada milagre vai ter a sua peculiaridade, a sua particularidade? Aqui nesse milagre da figueira seca, algo que chama a atenção. E pensa bem nisso daqui. Todos os milagres que Cristo fez foram milagres para abençoar. Todos os milagres que Cristo fez foram milagres desejáveis, menos esse. Meu irmão, minha irmã, entenda aqui. Todos os outros milagres Jesus fez para abençoar, mas nesse daqui ele fez para amaldiçoar. Todos os outros milagres foram milagres que nós desejamos, para nós e para aqueles que nós amamos. Este milagre aqui é o milagre que a gente não deseja, nem para nós, nem para aqueles que nós amamos, e olha lá se a gente desejaria até para aqueles que a gente não ama. Por quê que Jesus fez esse milagre? O que a gente pode aprender dele? Por que Jesus aqui não está abençoando, mas está amaldiçoando? Por que Jesus age dessa maneira aqui? E aí, meus irmãos, eu queria tirar aqui algumas lições. Em primeiro lugar, pensa bem. Quando Jesus teve fome e ele se aproxima da figueira, ele percebe que a figueira não tinha fruto. Não é assim que diz os versículos 18 e 19?
Eu já estive em alguns locais de zona rural e eu já me aproximei de árvores frutíferas. E assim como Jesus procurava algo bom e não encontrou algo bom, já aconteceu comigo. Me lembro que viajando de moto com meu filho, a gente estava numa zona rural, propriedade pública, não era privado, a gente estava numa cachoeira. E a gente com fome. Às 2 horas da tarde, a gente não tinha almoçado ainda. E a gente viu ali perto da cachoeira uma árvore de mexeriqueira, tangerina. Não sei como é que você chama na sua região. E a gente com fome, a gente foi pegar as tangerinas. A árvore carregada de tangerinas. Mas, meus irmãos, o primeiro gomo que a gente foi mastigar, de uma azedura tão grande, que a gente não conseguiu nem mesmo consumir uma tangerina inteira. Quer dizer, eu mesmo, o primeiro gomo, eu nem comi todo, eu joguei fora. O que eu estou dizendo aqui? A gente se aproxima com fome. A gente se aproxima com expectativa. E aí, a expectativa é frustrada. Meus irmãos, ainda que eu não tivesse gostado daquele fruto, ainda que eu tivesse frustrado, eu não amaldiçoei o fruto. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? É isso que eu queria que a gente entendesse. Foi uma reação intempestiva de Jesus? É claro que não. Mas concorde comigo que se você se aproxima de uma árvore frutífera qualquer, não tem árvore, e você pragueja contra a árvore, no seu caso, seria uma reação intempestiva? Seria uma reação despropositada e até uma reação desnecessária? Jesus, ele não é intempestivo. Jesus não é precipitado. E Jesus não faz nada desnecessário. Por que então ele amaldiçoa a figueira? E aqui eu queria que nós entendêssemos que tem uma lição direta e tem lições associadas. Vamos entender que a lição direta vai estar muito um link com as lições associadas. Aí vamos entender primeiro as lições associadas. Qual é a primeira vez que a Bíblia fala de figueira? Veja a associação. Qual foi a primeira vez que a Bíblia falou de figueira? Se lembra lá no Éden? Adão peca. E Adão peca, percebe-se que está nu. Aí Adão quer cobrir a sua nudez. Ele vai fazer aventais para si e para sua esposa. Ele faz aventais de folhas. E são folhas de qual árvore? Lembra? Folhas de figueira? Meus irmãos, não tem nada na Bíblia por acaso. Nada por acaso. Então, Adão, ele procura uma figueira atrás de folhas. Jesus Cristo na Bíblia é chamado de último Adão. Então, o primeiro Adão vai à figueira atrás de folhas. O último Adão vai à figueira em busca de frutos. Está percebendo aí a lição? O primeiro Adão, no seu pecado, ele procura figueiras apenas pelo aspecto exterior da figueira, pelas suas folhas. O primeiro Adão, ele vai até a figueira porque ele quer cobrir o seu exterior. O segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo, não no seu pecado, porque ele não tem, mas na sua justiça. Ele vai à figueira não em busca de folhas, mas em busca de frutos. Ele não vai à figueira pelo seu aspecto exterior, mas pelo seu aspecto interior. Meu irmão, já conseguiu perceber aí uma aplicação muito grande? Nós nos aproximamos das figueiras por causa da aparência externa. E a gente se aproxima por causa da aparência externa porque a gente quer cobrir algo em nós. Jesus Cristo se aproxima de nós não por causa do nosso externo, mas por causa do nosso interno. Lembra quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir como rei um dos filhos de Jessé? O primeiro que aparece, Samuel fala, é esse, primogênito, numa cultura onde o primogênito tem porção dobrada, um homem alto, um homem experiente, um homem forte. Samuel fala, é esse. Aí Deus fala ao coração de Samuel, não, Samuel, não se precipite. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê as folhas, mas Deus vê o coração, Deus vê o fruto. Meu irmão, está percebendo aí as lições associadas? Vamos entender um pouco mais. Se você observar o versículo 18, diz que Jesus teve fome.
Jesus se aproxima da figueira com fome. Ele realmente quer algo daquela figueira. Jesus se aproxima de nós, Jesus tem fome. Jesus quer algo real de nós. Veja, aqui na sua humanidade, ele tem uma necessidade física. Na sua divindade, ele não precisa de nada, mas ele deseja. Ele diz assim: olha, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E termina dizendo, porque o Pai procura. O Pai procura por esse tipo de adorador. O Pai deseja esse tipo de adorador. Adoradores em espírito, adoradores em verdade, adoradores com fruto e não adoradores apenas com folhas. Entenda as lições associadas. Entenda bem isso. E aí, entendendo o que a Bíblia ensina sobre figueira. Aquelas folhas de figueira que Adão procurou representam as obras humanas. Representa a exterioridade. Representa a religião. O esforço do homem para resolver o seu pecado. O esforço do homem para resolver o seu problema. Para disfarçar o fato de que há um rompimento entre ele e Deus. É assim que a religião faz. A religião é o homem tentando resolver o seu problema e tentando disfarçar o fato de que entre ele e Deus há um rompimento. Adão, quando se vestiu com aquelas folhas de figueira, no seu coração ele queria se enganar. E ele queria enganar o coração de Eva. Assim como Eva estava se enganando, e Eva estava tentando enganar o coração de Adão. Olha, minha nudez foi resolvida. E foi resolvida pelas minhas mãos. Foi resolvida pelo meu esforço. É assim o esforço do homem. É assim a religião do homem. São assim as obras do homem. Apenas folhas. Apenas disfarce. Apenas maquiamento do problema. No Velho Testamento, Israel, na sua religião, ela é comparada com uma figueira. Então, um dos símbolos de Israel no Velho Testamento é o símbolo da figueira. Então, as lições associadas que nos levam a entender que a figueira aqui, ela é literal, foi uma árvore que Jesus realmente amaldiçoou, mas estava representando a religião de Israel. Estava representando aquela religião exterior, aquela religião baseada em obras, aquela religião que, aos olhos dos homens, parece encantadora, cheia de folhas, mas que Jesus Cristo, que quer mais do que folhas, Jesus Cristo não se ilude com essa religião, porque Jesus Cristo quer mais do que folhas, Jesus Cristo quer frutos. E para você perceber como é que essa lição associada, ela tem a ver com o texto. Se você observar o verso anterior, você está aí no capítulo 21, no verso 18, se você observar o contexto, diz que Jesus Cristo, ele havia entrado em Jerusalém. E quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, ele chega até o templo, ele observa tudo. Mas como já era tarde, ele acaba indo embora e volta no outro dia. Observe, por favor. Está em Marcos, eu estou aqui lendo a passagem paralela. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Desculpe, é o Marcos capítulo 11. Capítulo 11, ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, e aí a partir do versículo 12, é que a gente vê que ele amaldiçoa a figueira. Mas se você observar, antes dele amaldiçoar a figueira, olha o versículo 11, diz assim, Jesus entrou em Jerusalém, foi ao templo, tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então veja, ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, as pessoas recebem ele com todo um aparato, com toda uma pompa. As pessoas colocam ramos de oliveira enquanto ele passa, as pessoas tiram as suas vestes e dizem, bendito aquele que vem em nome de Davi. Muita folha, muito barulho. Ele entra no templo e ele observa tudo. É o que o verso 11 diz. Aí no outro dia, ele vai voltar para o templo. Antes de voltar para o templo, ele vê a figueira, é onde ele seca a figueira. E depois que ele faz isso,
Olha o que acontece, versículo 15. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando utensílios. Percebe que o evento da figueira está associado com a religiosidade? Está associado com a religião? Com a exterioridade? Jesus entra em Jerusalém, no templo. As pessoas estão naquele alvoroço cheio de folhas. Ele chega no templo, ele vê todo o ritual. Ele vê todo o ritual e tem muita folha. E ele observa aquilo. Aí ele vai para Betânia. No outro dia ele volta, seca a figueira, entra no templo, e o que ele faz? Ele começa a podar aquelas folhas. Ele começa a expulsar os cambistas, os que compravam, os que vendiam. Ele falava, olha, tem muita folha, mas aqui não tem fruto. Tem muita folha, mas aqui não tem fruto, é só forma, não tem essência. Meus irmãos, Deus não vê como o homem vê. Se perguntasse para os saduceus, está tudo bem no templo? Eles diriam, está, tem folha. Se perguntasse para os fariseus, se perguntasse para os sacerdotes, se perguntasse para os ofertantes, está tudo bem, tem folha. Mas Jesus Cristo, ele está com fome. Ele chega no templo, ele quer algo mais. Ele quer o principal. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele está vendo que só tem folha. Não tem fruto. E é por isso que ele amaldiçoou a figueira, para representar como é que ele amaldiçoou a religião, para mostrar como é que ele amaldiçoou essa tendência que a gente tem de querer se basear nas nossas obras, nos nossos esforços. Meus irmãos, olhemos para isso. Jesus está olhando para o seu coração e para o meu coração. Ele quer mais do que folhas, ele quer frutos. Ele quer ver a nossa essência. E é nesse contexto que Jesus, então, vai fazer aquele sermão aos religiosos da época, os fariseus, os escribas e os saduceus. E é nesse contexto, já em Mateus 23, que está na mesma narrativa, que ele vai terminar dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tive fome, quantas vezes eu quis te aproximar de mim, te colocar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus peitinhos. Quantas vezes eu quis, mas você não quiseste. E aí ele fala, eis que agora a vossa casa ficará deserta. Eis que agora essa religião caiu de todo por terra. Eis que agora esse templo vai ser destruído. E ele termina dizendo, eis que vos digo, que a partir de agora não mais me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus está repreendendo por completo aquela religião. E Jesus está dizendo que agora as pessoas só poderiam se aproximar dele, não pela religião, mas pela completa dependência dele. Meus irmãos, pensemos nisso. Assim como o Senhor rejeitou aquelas folhas procurando fruto, Jesus, ele rejeita meu talento. Jesus rejeita meus dons. Jesus rejeita minhas potencialidades e minhas capacidades. Se tudo isso não vier acompanhado de fruto. Se tudo isso não vier acompanhado de vida. Meu irmão, essa palavra é uma palavra muito importante que nós assimilemos. Jesus, ele não está preocupado, meu irmão, com quanto tempo que você é crente. Jesus não está buscando em você o seu conhecimento bíblico. Jesus não está procurando as suas obras, as suas formalidades, as suas exterioridades. Jesus está em busca de fruto. Ele quer ver essência. Ele quer ver realmente transformação. Ele quer ver piedade. Ele quer ver quebrantamento. E aí, entendendo que essa é a lição associada, veja se não está também um link com a lição principal que Jesus coloca. Aí, observando o texto, observe, por favor, o que os discípulos dizem. Verso 19, diz assim, ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Quando passavam de manhã, na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Jesus, então, vai associar a figueira seca com a necessidade de nós nos aproximarmos de Deus a partir da fé. Ele fala, olha, você está admirado porque a figueira secou? A lição dessa figueira é você entender que se você tiver fé, Deus te aceita. Percebeu? O contraste da figueira. Folhas representam obras. O fruto está associado à fé. Aí ele quer pegar isso daqui para dizer o seguinte, olha, essa figueira seca está me mostrando que folhas não resolvem nada. O que resolve é fruto. Mas esse fruto não está associado às obras, esse fruto está associado à fé. E, meus irmãos, o que é fé? Fé está associado com dependência, com convicção, com compromisso. Quando a gente fala em fé na Bíblia, é o conjunto de verdades. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Guardei o conjunto de verdades. Fé está associada à dependência. O meu justo viverá pela fé. Fé está associada à convicção. E se ele retroceder, a minha alma não tem dele prazer. Fé está associada a compromisso. Meus irmãos, aquelas pessoas, a religião, nós pensamos, nós nos enganamos e nós queremos enganar os outros achando que o fazer isso ou deixar de fazer aquilo. O mostrar que faz ou mostrar que não faz. Nós achamos que essas coisas são suficientes. Mas Jesus está dizendo que o que ele realmente quer é fruto e não folha. E o fruto está associado, é diretamente relacionado com a fé. O conjunto de verdades. Eu creio nas verdades ou estou me deixando enganar pelas mentiras? A verdade de Deus revelada na sua palavra ou a mentira do homem, mascarada como se fosse palavra de Deus? Verdades. E eu dependo dessas verdades? Eu dependo realmente de conhecer a Cristo, de me entregar a Cristo, de saber quem Cristo é e o que Ele faz por mim? Dependência. Eu realmente tenho essa convicção, ainda que Ele me mate, é nele que eu esperarei? E eu tenho um compromisso? Meus irmãos, essa lição aqui da figueira amaldiçoada é muito reflexiva, muito didática. Jesus, nos seus milagres, ele teve uma maneira de fazer milagres que chamavam a atenção não apenas pelo milagre, mas pela forma que ele fazia. No caso dos cegos, no caso de expulsão de demônios, nesse caso, o que chama a atenção é que foi o único milagre que Jesus fez. Não para abençoar, mas para amaldiçoar. Um milagre que eu não desejo. Um milagre que eu gostaria que não acontecesse comigo. Maldição. E qual é a lição? Você, quando se aproxima da figueira, você quer folhas ou você quer frutos? O primeiro Adão buscou folhas. Queria apenas encobrir o seu pecado, mascarar a sua realidade. Ele achava que o seu esforço resolvia o problema. O segundo Adão, o último Adão, que é Jesus Cristo, ele quer fruto. Ele se aproxima não a partir do pecado, mas a partir da sua justiça. E ele, então, nos ensina que o fruto é necessário, porque ele tem fome disso na vida do seu povo. Meu irmão, em nome de Cristo, que haja fruto. Fruto de arrependimento, fruto de fé, fruto de quebrantamento, que haja fruto de salvação na sua vida e na minha vida, pela misericórdia de Deus. Que essa palavra te leve a refletir. Em nome de Cristo, que seja real em nós. Um carinhoso abraço, obrigado pela sua atenção.